Você tem passado por pressões na sua vida? Você tem enfrentado momentos difíceis, momentos adversos? Eu tenho uma pergunta para fazer a você e você, se você puder, responda. Você consegue passar pelas pressões de modo que a pressão não consegue fazer você mudar a tua posição? De modo que eu posso simplificar a pergunta: na pressão, na hora do aperto, na hora que você é colocado contra a parede, você continua firme na fé ou você acaba se entregando para o problema? Uma pergunta difícil de responder, porque tem momentos que certas pressões, como a gente pode fazer, vamos dizer assim, assimilar, né? Posso fazer uma analogia aqui. Por exemplo, quando você coloca uma panela, né? Aquela panela para cozinhar o feijão ou fazer alguma carne, alguma coisa ali na panela de pressão, você coloca ela, tampa, só que você não deixa ela cheia até a tampa. Você deixa um espaço ali, porque ela, quando ferver o caldo ali, quando ferver mesmo ali, o fervor vier sobre aquela panela, ela vai aquecer e vai fazer uma pressão lá dentro. A pressão, ela te faz você ficar nervoso, ansioso, faz você talvez se tornar uma pessoa medrosa, né? Talvez uma pessoa que, eu digo talvez assim, a pessoa ingênua na fé. Pessoa que talvez ainda não se formou, não tem aquela habilidade para lidar com coisas difíceis. Eu acho que ninguém, na verdade, tem vontade de enfrentar tempos difíceis. Ninguém quer passar por pressões, ninguém quer ser pressionado. Mas existem pressões que são para o teu crescimento, que são coisas para que você deve passar para crescer. E eu quero poder ilustrar com você aqui algumas coisas, porque existem algumas situações de pressões ou de situações que alguém te coloca você contra a parede, alguém te fala mal de você, alguém está tentando talvez até se levantar contra você. Aí você lembra da palavra, mas a palavra, na hora que você está na ira, na hora que você está passando o problema, você não consegue lidar com a palavra. A ira, a carne, a pressão é mais forte do que a paz que excede todo o entendimento que vem pela palavra, que vem do Espírito Santo de Deus, que é uma virtude que o Espírito Santo nos dá, que é uma das virtudes que o Espírito Santo nos dá capacidade para vencer, para poder passar por um momento de pressão. E os momentos de pressão, às vezes, podem nos abater. Isso é muito sério. Tem pessoas que estão abatidas por causa da pressão. Se você não estivesse passando pelo problema que você está passando hoje, ou há um tempo você está passando, você não estaria como está agora, desanimado, não estaria agora cabisbaixo da vida, você não estaria, desprezando momentos com Deus, de oração, de ir para a igreja, né? Você tem desprezado coisas que não era para você estar desprezando. Você tem desprezado a comunhão, a intimidade com Deus, achando que os subterfúgios da vida, ou posso dizer para você as coisas do seu cotidiano, se você acha que faz o bem, Não, eu estou fazendo bem, pastor, eu não preciso buscar a Deus, é um grande engano seu, Porque o escritor, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele envia uma carta para a igreja de Éfeso e ele diz claramente algumas coisas que nós, na hora da pressão, acabamos não conseguindo compreender, que aquilo ali não é uma pressão física, não é uma pressão carnal, sanguínea, é uma pressão espiritual. Você pode notar que as pessoas que elas estão muitas vezes abaladas, elas ficam facilmente emocionadas, facilmente elas ficam tristes, dependendo da palavra que se fala para ela, ela já baixa a cabeça. Enfim,
são traços de uma pessoa que você percebe que ela não suporta a pressão. Na pressão, como diz os amigos lá da cidade do Silvio, lá do Rio Grande do Sul, lá do Porto Alegre, lá, quando aperta, a porca espana, né? Tem gente que na hora da pressão a pessoa espana, apertou um pouquinho mais, o que apertou um pouco, se pressionar um pouquinho a pessoa desiste. E veja que isso, de forma bíblica, eu quero lhe mostrar que isso não é algo natural que vai te impedir você. Porque quando as coisas são coisas objetivas e físicas, você resolve. Você vai lá, coloca a mão, vai lá e resolve, faz, fala. Mas quando é espiritual, você pode lutar de forma carnal que você não vai conseguir resolver. E o Paulo disse isso aqui, Efésios, capítulo de número 6, o versículo é o 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força de Deus, é a força do poder de Deus que me faz ser fortalecido. Eu só posso ser fortalecido é dar força para alguém. Eu só posso receber força da mão de Deus, da mão do Senhor. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele diz: porque não temos, de forma alguma, que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa guerra, o nosso pleito não é físico. O nosso pleito, a nossa batalha, onde nós temos que nos engajar, é no mundo espiritual, é na oração, é no combate com Deus, é ali aos pés de Jesus, é ali naquela hora que a vontade é abandonar tudo, desistir de tudo, a hora de você se achegar a Cristo, colocar-se diante dele. Por isso que a pressão é algo diabólico. O diabo, ele vai agir colocando essa pressão na tua mente, na tua alma, com o interesse de fazer você ficar brigado com o marido, com a esposa, com o papagaio, com o cachorro. Você quer brigar com todo mundo, porque você acha que o mundo inteiro está contra você. Só que o escritor, o apóstolo Paulo disse: a nossa guerra não é contra a carne. O que significa isso? A minha guerra não é contra um pastor, não é contra uma igreja, não é contra o irmão, não é contra uma irmã, não é contra o pai, não é contra as pessoas no âmbito físico. Mas as nossas guerras, a nossa milícia é no mundo espiritual. Duro para a pessoa que ela é religiosa, que ela participa de uma igreja, ela congrega dentro de um ambiente onde ali se chama igreja, constitui-se a igreja, e eu digo para você que essas pessoas que estão brigando com a carne, elas não conhecem a Deus, elas só são religiosas. E algo muito sério que eu acho que deveria talvez ser mais corriqueiro, acontecer mais com a gente, que quando viesse a pressão, ao invés de a gente baixar a cabeça, esmurecer, nós tínhamos que nos levantar. Agora é a minha oportunidade. Você pode falar comigo com fé no seu coração, dizer: agora é a minha oportunidade. É hora de você vencer a pressão, é hora de você vencer o medo, é hora de você vencer as coisas que parecem estar tentando te afundar cada vez mais, problema em cima de problema. Mas o Paulo fala: as pessoas estão lutando contra a carne. A exortação para essa igreja de Éfeso, que eles queriam brigar de forma carnal. Se vocês forem lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 1 em diante, você vai ver no versículo 4 que a igreja era uma igreja fria. Trabalhava, se esforçava, se dedicava, era uma igreja que, olha, Jesus dá muitos elogios para essa igreja. Porém, essa igreja era fria. O que é ser uma pessoa fria? Que luta carnalmente, que pleiteia carnalmente, que vive de uma forma carnal, que não ora, que não busca, que não vai para a palavra, não vai para a igreja. Quando vai, fica olhando para as paredes, como o ventilador vira para lá, como o ventilador vira para cá, se o ar está ligado, se não tem ar, se está limpo, se está sujo. A pessoa vê tudo, mas ela não consegue enxergar a Cristo. Ela não consegue compreender a Deus. Aí a pressão vem. Aí ela,
por ser uma cristã fraca, um cristão fraco, ela vai se abalando. Vai se abalando, a ponto de que alguns até voltam atrás, retrocedem. Em outrora falava, eu nunca vou sair, eu nunca vou deixar, mas já começa a passar no coração o desejo de abandonar. Porque a pressão vai aumentando, e se você não é uma pessoa espiritual, você vai cair. Se é que eu não falo com alguém que já está caído, lutando para ver, sabe, naquele último respiro para ver se consegue se levantar. Porque quando vai orar, não consegue orar. Quando vai falar com Deus, as palavras repetidas o tempo todo, não tem uma palavra limpa, não tem uma palavra pura diante de Deus, porque o afastamento te tornou frio. Aí, olhando nesse sentido, suportar as pressões da vida, só são colocadas pressões na vida de quem ama a Deus, porque essas pessoas sabem em quem confiam. Olha o que diz 2 Samuel, 1 Samuel 17, melhor dizendo. O Davi, ele é colocado perante o exército filisteu. A partir do versículo 40 vai ser nossa leitura. Quando Davi, ele está diante do gigante, o filisteu chamado Golias, bem conhecida essa palavra, essa passagem, a Bíblia diz que o Davi, ele vai até o Saul, que era o rei da época, e o rei fala, olha, você não pode lutar contra ele, porque esse inimigo é mais forte do que qualquer guerreiro que tenha em Israel. Davi, ele foi subestimado, porque na hora da pressão, todo mundo estava medroso, estava assim, batendo as perninhas de medo, todos com medo. E Davi fala, não senhor, eu vou lá e vou vencer esse gigante aí. Tem pessoas que na hora da pressão, ela tem uma convicção tão grande de que Deus está com ela, que ela não olha para o tamanho do problema. Ela não enxerga o tamanho do inimigo. Ela só vê que é Deus que está com ela. Davi, ele fala, não, eu vou. E aí tentam colocar uma armadura em Davi. Eu não vou aqui abrir todo o texto porque é muita leitura. Depois você lê também, né? Não fique esperando só o pastor ler para você. Lê também você. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Tem que aprender a ter contato com Deus. Aí você veja que Davi, ele nega as roupas de guerra, espada, escudo, couraça, capacete, porque ele era um pastor de ovelhas. Você pode vencer o maior gigante, talvez algo que você nunca fez. Preste atenção com todas as letras que eu vou dizer para você. Você pode vencer o inimigo a qual você nunca pensou em enfrentar, que você nunca pensou como fazer para vencer esse gigante. Só que Davi, ele não olhou para o problema e nem para a pressão que esse gigante fazia. Ele olhou para Deus. Ele só era um pastor, segundo até o próprio pai. Meu filho é um pastor de ovelhas. Nem o pai acreditava nele. E agora ele vai enfrentar esse gigante. Aí no versículo 40, onde eu quero ler, ele entende que a guerra não é carne e sangue. Ele entende que não é o tamanho daquele gigante que botava medo em todo mundo, mas ele chama esse homem a entender. Vem aqui para você ver. Eu quero mostrar o meu Deus para você. Olha o que um homem, quando está íntimo de Deus, uma mulher quando está íntima do Senhor Jesus, próxima de Deus, ela tem a ousadia para enfrentar a pressão. A pressão não te abala, porque você está firme. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era um jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada
Tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com mentira, tu vens a mim com a doença, com a enfermidade. Porém, eu vou a ti, eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A pressão que colocaram em Israel inteira, todo mundo amedrontado. Vamos ter que servir os filisteus porque o gigante Golias é muito forte. E Davi, ele fala, não, deixa comigo, porque eu não vou lutar com o meu braço, eu não vou usar meu muque, eu não vou usar uma espada. Ele era homem de Deus. Ele disse, você vem do jeito que você quiser, você pode vir xingando, você pode vir mentindo, você pode vir trazendo uma doença, você pode fazer a casa, dentro da casa, queimar isso, queimar aquilo, tanta coisa acontecer, as coisas parecem que não tá, você pode vir com o problema que for. A pressão que você fizer não vai funcionar, porque eu estou me levantando contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a postura desse jovem Davi. Ele foi desprezado pelo inimigo porque ele achava que ele era muito fraco. Podem te achar fraco, mas diz a Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte. Aí você veja Davi se levanta na postura de guerreiro, agora ele levantou-se em nome do Senhor. Ele usou a postura de vencedor. Ele era um homem comum, um menino comum, mas ele ousou crer no Senhor, porque a última fala dele contra o filisteu foi que quando ele se levantou, ele disse, você se levantou não contra mim. Você não se levantou contra Israel, contra a minha família, você se levantou contra Deus. Você afrontou o Deus de Israel. Irmãos, quando Deus é colocado na afronta, você já viu falar de Deus se ele já perdeu alguma batalha? Você acha que a sua batalha ele vai perder? Você já viu falar que algum dia Deus perdeu alguma guerra? Há alguma coisa difícil para Deus? Não há. Aí você vive amedrontado. Na hora da pressão, você pensa em se matar, você pensa em sair da igreja, você pensa em abandonar tudo, separar do marido, largar da mulher, deixar os filhos a Deus dará. Você fala, não vou falar mais com o pai, não vou falar mais com mãe, eu não quero saber mais de irmão, porque ninguém me ama, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Na hora da pressão, você tem tido estrutura, porque a estrutura de Davi era Deus. O apóstolo Paulo disse, nós lutamos contra o mundo espiritual, contra os demônios, as potestades, nós lutamos é essa a nossa guerra, esse é o nosso principal pleito. Nós não temos que lutar contra o traficante, nós não temos que lutar contra o ladrão, nós não temos que lutar contra o que mata, o que suicida. Não, nós temos que lutar contra os demônios nos lugares celestiais, onde você não vê. Quem não ora, quem não busca a Deus, não tem direção de Deus. Quem não busca o Senhor, eu fico pensando, tem pessoas que falam assim, nossa Deus, eu queria ter uma experiência com o Senhor. Tem gente que está me ouvindo agora, que já teve tantas experiências que Deus já falou com você, de Deus te dar a palavra, de Deus te mostrar para você, te dar a direção do que fazer, você ir, Deus sabe abrir as portas. Aí hoje você está agindo na carne, você está lutando só com a carne, você está lutando somente só com a força do braço. Você não está mais obedecendo a Deus, você não está andando, aí a pressão veio e você não está sabendo lidar com o problema. Sabe por quê? Por causa que não é Deus o Senhor da tua vida. Não é Jesus que está dominando as coisas, é você faz do jeito que você quer. Eu tenho um outro exemplo, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo de número 3, deixa eu pegar o versículo chave, para a gente poder já ir direto ao ponto. Esses dias aqui já no programa eu falei um pouco sobre isso. Daniel 3, o versículo, vamos direto aqui. Deixa eu achar o Daniel, capítulo 3, versículo de número
Pode pôr na tela para mim, por favor. Isso, é o 17. Eu estava em cima dele aqui. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados contra a parede. Ou vocês se ajoelham para servirem a imagem de Nabucodonosor, ou nós vamos colocar vocês no fogo. Eles falam, fique sabendo, rei, que nós não vamos se curvar. Porque, e a outra coisa, se Deus não nos livrar, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, nós não vamos se curvar, porque nós cremos no nosso Deus. Na hora da pressão, você espana ou você enfrenta? Na hora da pressão. Tem mais um caso aqui em Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. O versículo agora pode pôr na tela também. Daniel capítulo 6, versículo de número... Tira a tarja para mim, por favor. Daniel capítulo 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que o Daniel tinha de diferente? Quando Daniel foi colocado sob pressão, porque o edito que foi colocado na Babilônia é: quem colocar-se diante desse, quem não se colocar, quem buscar um Deus, quem orar, quem pedir ajuda, socorro, senão a Nabucodonosor, vai ser lançado na cova dos leões. Fizeram uma armadilha achando que iam colocar o Daniel para sofrer. E ali, quando é colocado ele nessa situação, a primeira coisa que ele fica sabendo, depois que fizeram esse edito, ele foi fazer a mesma coisa que ele sempre fazia, ele foi orar. Ele não se escondeu. Quando mandam parar de orar, ou você para de orar ou você morre. Eu vou continuar orando, Eu continuo crendo em Deus, Deus é o Senhor da minha vida. Eu não creio nele só quando recebo algum benefício. Quando ele ouviu esse edito que ele seria lançado na cova dos leões se fosse pego orando, ele foi para a casa dele, bem faceiro, se ajoelhou na porta do quarto dele, a janela aberta, ele começa a falar com Deus. E ali tinha algumas pessoas, que só queriam falar: olha, achamos um homem orando e não foi chamando ao Senhor. Aí nessa oração, ele é levado a Nabucodonosor, e Nabucodonosor então coloca ele dentro da cova dos leões. E até o próprio rei se rendeu. No outro dia tiraram Daniel lá de dentro são e salvo, sem nenhum arranhão. Aí quando aconteceu isso, o homem mais temido se converteu ao nome do Senhor. E eu termino esse recado em Romanos, capítulo 8. Eu preciso falar isso para você, no versículo 31. Porque esses 3 exemplos que eu dei para você foram de pessoas que na hora da pressão, Deus estava com eles, porque eles tinham intimidade com Deus. Na hora da pressão, eles agiram do jeito do Senhor, eles não agiram no braço, eles eram de oração, eles eram de intimidade com Deus. Aí você vê que eles não lutavam contra a carne e sangue, eles lutavam contra os demônios. Aí o versículo 31 do Romanos 8 diz: o que nós diremos, pois, a estas coisas, a todos esses problemas que a gente enfrenta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com você, se Deus é comigo, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem doença, não tem esquizofrenia, não tem mal, não tem voz do inferno, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem feitiço que possa te fazer algum mal. E digo isso para você com propriedade da palavra, porque se o Senhor está comigo, quem pode estar contra nós? Então eu poderia continuar, a Bíblia continua falando, o que pode separar-nos de Deus? A doença, a espada, a morte, a tribulação, a fome? Nada pode nos separar do amor de Deus.
na hora da pressão, você tem suportado a pressão na carne, com a sua força, ou você tem sido uma pessoa que suporta pela palavra, pela unção do Espírito, pela oração? Agora, faça a sua escolha. Você é uma pessoa que suporta pressões? Se você suporta pela palavra, você está sendo sempre um vencedor. Se você suporta com a carne, você está a ponto de desistir. Faça a sua escolha. Seja íntimo de Deus e vença as pressões. Se afaste de Deus e cada dia mais um buraco chamando o outro. Vamos orar? Pegue seu copo com água comigo e vamos clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus, a Ti consagro estas águas. Eu apresento a Deus mais uma vez, eu prometi que faria isso e estou fazendo. Orando a Deus pela família do Lucas, pedindo, meu Deus, em favor de todos eles, ó Deus, pela mãe, pelo pai, pela irmã, pelos irmãos, pelos amigos, sobrinhos, sobrinhas. Jesus, eu lhe peço. Jesus, cura os que estão doentes, com enfermidades, ó Deus. Meu Pai, com problemas, ó Deus, psicológicos, problemas, meu Deus, que os médicos condenaram. Disseram, ó Deus, até que preciso, que necessário é, meu Deus, internar essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, faz a Tua obra, Pai. Meu Deus, faz, ó Deus, que a unção do Teu Espírito, que a unção do Senhor se derrame sobre esta água. E quando esta pessoa beber dessa água, ela seja liberta deste mal, que ela seja curada, meu Pai, livre de todo mal. Pai, oro também por aqueles que estão com problemas nos rins, problemas, meu Pai, na bexiga, na cabeça, nódulos, cistos, quistos, miomas, fibromas, pessoas com crises, meu Pai, de bipolaridade. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora sorri, outra hora está com ódio, raiva, tristeza, em um momento sorri, outro momento chora. Meu Deus, em nome de Jesus, cure a todos, ó Deus, que estão com problemas pulmonares, problemas, meu Deus, ósseos, problemas circulatórios, problemas, meu Deus, no fígado, no pâncreas, o pâncreas que não produz mais a insulina. Pai, cura essas pessoas. No domingo agora, no Show da Fé, uma senhora contou o testemunho da cura da diabetes. Pai, cura, meu Deus, essas pessoas, aquelas que comigo bebem desta água com fé, sejam curadas em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo,